Então, isso tudo, ela foi aprendendo, ela foi aprimorando e ela foi melhorando. Se ela não registrar isso, se ela não tiver o registro adequado, com o tempo isso vai se perdendo. Então, ela tem que ir lá no livrinho de receita dela e atualizar essa questão. Então, isso é que é importante, é você ter esse controle. A gente pode ir para um outro lado, que é o lado do vendedor, né? Como um vendedor consegue trabalhar sem um registro adequado dos seus clientes, né? Sim. Não tem como. Hoje em dia, acho que algumas pessoas aqui já passaram por uma situação dessa, que é você perder o celular ou ter ele furtado e perder os contatos do celular. É simplesmente terrível passar por uma situação dessa. Se você tiver um controle adequado dos seus registros, como um backup, né, que é possível você ter uma cópia hoje através das operadoras de celular, você não tem tanto risco assim, e você está garantindo a informação, né? Sim, eu só interrompendo, acho que faz total... eu passei... Semana passada, o meu celular queimou a placa. E eu fiquei, sinceramente, desesperado, mas nem tanto, porque quando eu acessei o iCloud no computador, tava todos os meus dados ali. Pois é. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma lista de 1.000 e poucos clientes, então não fiquei tão desesperado. Eu acho que esse é o que você quer dizer na prática, né? Isso. Quem trabalha muito com celular como eu, por exemplo. Isso. O celular é uma coisa que é muito fácil de exemplificar, mas você pode pensar na gestão do conhecimento como outras questões, né? Então, vou te dar um exemplo também, e que isso favorece demais o empreendedorismo, né? Você tem que avaliar, e aí vamos pensar no pequeno empreendedor, aquele que empreendeu agora, que está usando esse momento da pandemia para buscar empreendedorismo como uma fonte de renda. Quantas não foram as pessoas que foram buscar isso, né? Então, buscar isso, ele tem que parar para pensar um pouquinho de que forma que ele pode continuar com esse trabalho. Sim. Então, de que forma? Primeiro, ele tem que observar os seus clientes e mapear esses clientes, né? Conseguir interpretar o que eles precisam. Então, por exemplo, um vendedor de salgado, né? A gente estava falando há pouco, não adianta eu tentar vender coxinha todo dia nos mesmos lugares, porque as pessoas não vão comprar coxinha todo dia, né? Por mais que gostem como eu, mas assim, não consegue, né? E a pessoa acaba pensando, não, isso não é saudável, eu não vou comer todo dia e tudo mais. Então, você tem que ter um mapeamento de quem são seus clientes, com que frequência que eu vou passar, talvez estabelecer um dia fixo para você passar naquele lugar, para criar a expectativa do cliente de que você vai passar naquele lugar. E isso, de alguma forma, estar estruturado para que você mesmo não seja refém da falta de informação. Sem dúvida. É muito importante você organizar tudo isso, porque a gente é ser humano, a gente esquece das coisas, né? Então, a gente organizando, eu como consultora, tenho vários exemplos de situações em que eu preciso me organizar e preciso guardar essas informações, para que eu não me perca na questão de o que eu devo fazer, qual solução eu encontrei e de que forma que eu consigo estruturar tudo isso. Sim. Fê, e para quem está nos acompanhando, olha o segredo sendo revelado. Como guardar e gerir a informação que te aproxima do cliente, para que você não perca ele. Isso é tudo, como você falou, os empreendedores novos que estão entrando no mercado, que por mais que tenha a pandemia, nós temos algumas pessoas que estavam esperando a oportunidade, lugares ficarem vagos. Hoje eu passei no centro de Vinhedo e tem vários lugares lá, tipo, se preparando para reabrir loja, para refazer negócio. Então são pessoas que estão aí acreditando no mercado e que muitas vezes não tem essa pesquisa. Tem a expectativa, tipo, vai abrir, vai funcionar, porque no tempo passado funcionava. Então agora vai funcionar de novo. Sem uma pesquisa de mercado como essa, é meio frustrante. Sim. E eu acho que vem até com um tema que a gente já discutiu, a gente não pode melhorar aquilo que você não pode medir. Né? Qualquer estratégia que a gente for aplicar, você precisa de dados. Eu acho que a gente pode tirar um exemplo aqui do unicórnio, que é o Facebook, que ele não é uma rede social. Eu falo sempre disso, ele é um banco de dados. Então, por isso que ele é uma empresa trilionária. Quanto mais dados ele tem, mais informações ele tem sobre o seu cliente e mais assertivo ele fica na estratégia por fazer essa gestão de uma forma poderosa. Precisa de dados, né? Exato.
É o que a gente fala de venda proativa, né? Sim. Você tem que buscar o seu cliente, você tem que atrair o seu cliente. E como é que você atrai aquilo que você não conhece? Você tem que conhecer, você tem que mapear. Então, quando você mapeia, quando você começa a conversar, né? É como se você estivesse entrevistando, você está entendendo o que ele precisa. Eu acho que, assim, enquanto eu não conheço, eu não consigo inovar. Se eu não tenho dados, eu não consigo ter estratégia. Então, como é que a gente faz? Gestão do conhecimento. E com disciplina. Porque se eu não tenho disciplina para eu controlar esses dados, eu perco muita informação, né? Essa disciplina, ela é muito importante. Aí vai de novo uma dica para esse empreendedor. Ele tem que ter uma rotina e tem que ser Caxias, não tem saída. Você tem que definir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Um mês eu já acho muito, porque você pode esquecer de informação, né? Mas assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, faça suas anotações. Você pode fazer num caderninho, você pode fazer no seu computador, no seu celular, mas compile os dados que você capturou daquele cliente, daquela região que você visitou, né? O potencial dali, as dificuldades, as necessidades. Se você é vendedor de algum produto, procura compilar o que o seu cliente está comprando para que você tenha uma venda proativa depois. E eu tenho muitos exemplos, né? Ou até daqueles que não estão comprando. Vou trazer um exemplo prático aqui que aconteceu comigo há 11 anos atrás. Eu me lembro que eu estava grávida e eu sempre tive muita dificuldade de exercício físico e eu caminhava em locais planos, né? Shopping era um bom exemplo. E aí eu fui caminhar em shopping e estava ocorrendo uma feira de noivas, assunto nada a ver comigo, mas eu passei pela feira. E um expositor me interrompeu e disse assim: nossa, tá prestes a nascer, porque viu o tamanho da minha barriga e tal. E eu disse: pois é, para março tal. E a feira estava acontecendo, acho que em janeiro, né? E aí ele pegou e falou assim: eu posso ficar com seus dados para depois a gente marcar um ensaio desse bebê quando nascer, né? Eu falei: claro. E eu deixei meu e-mail e meu telefone. Pois não é que exatamente 2 ou 3 meses que meu filho tinha nascido, ele fez um contato comigo. O remarketing. E eu achei sensacional aquilo, eu achei extremamente proativo. E aquilo para mim foi muito interessante. Eu disse para ele: sim, eu quero fazer umas fotos do meu filho, mas quando ele tiver com 6 meses, que eu acho que é uma idade mais legalzinha, não tinha essa onda de reborn que tem hoje, né? Era um outro momento. E aí a gente agendou. Bom, não preciso nem te dizer. Hoje eu posso dizer que ele é uma pessoa da família. Desde que meu filho nasceu, ele fotografa todos os eventos importantes relacionados ao meu filho, né? Então, assim, ele é um empreendedor que vai atrás, né? Ele faz essa venda proativa e isso é fundamental, né? Para sobreviver em qualquer mercado, ainda mais hoje em dia, isso é fundamental. Ainda mais só no online, praticamente, né? Exatamente. Ele se reinventou nessa pandemia, né? Esse rapaz, porque todos os eventos foram paralisados. Sim. Ele está retomando com esses eventos, né? Inclusive, sábado, ele vai me visitar para a gente conversar. Mas, enfim, ele é um profissional que tem esse espírito. Então, isso é muito importante para o empreendedor. Show. Não pode perder esse tipo de venda proativa, né? E como que ele fez isso? Com gestão do conhecimento. Ele anotou aqueles dados, ele tinha uma gestão adequada. Não são só dados, é importante deixar esse conceito, tá? O dado é simplesmente meu telefone e meu e-mail. A gestão do dado é ter um alarme de Sim. que naquela data ele tinha que ligar. Entendem? Essa é a diferença, né? O dado é uma coisa muito simples. É como a informação que ela está na internet. Qualquer um pode acessar. O gerir isso é que é diferente. Então, a gestão é uma coisa mais profunda. Você vai trabalhar com aquela informação. E como a gente disse, indicadores, né? Eu pego os dados dos meus clientes e eu consigo conceber indicadores que vão me dizer, de fato, o que aquele cliente precisa, em que momento que eu tenho que falar com ele. Show. Isso que é importante, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Ter a informação, que nem você falou, só guardar a informação não muda, não ajuda. Isso nós vemos em feira de negócio.
que a gente troca cartão com um monte de gente e acaba ninguém ligando para ninguém, não sabe onde colocou o cartão, sumiu o cartão. Tipo, eu tenho a informação do cliente, mas eu não tenho a gestão. Eu não tenho o cuidado de chegar e anotar, olha, é uma pessoa, no teu caso, em cima do teu exemplo, uma mulher grávida, nem vai nascer por volta de março. Então, eu faço a gestão da emoção, anotando todos os detalhes, colocando no celular para tocar ou para vir um lembrete nessa data. Para que eu tenha a memória do que eu fiz e o que eu falei. Isso. Porque muitas vezes, quantas vezes nós perdemos contratos porque a gente chega no cliente e ele já fechou. Você podia ter ligado uma semana antes, eu queria trabalhar com você, mas você me chegou agora, tarde. Isso. Então, é esse toque aí na dor de quem está nos acompanhando para entender o que significa a gestão, aí dar informação como um todo. Eu quero fazer só uma pausinha aqui. Eu acho que esse bate-papo é tão importante e quem estiver acompanhando a gente pode tomar nota e mandar pergunta. A Carol tá ali. Dando uma olhada nos comentários. Se você tiver uma pergunta importante, pode mandar que a gente responde aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que um amigo mandou no meu Instagram, e se está fazendo sentido para você, compartilha com alguém. Eu acho que esse é um conhecimento que poucos têm acesso, e compartilha com as pessoas para que mais pessoas possam chegar nesse programa e a gente conseguir levar essa mensagem, esse conteúdo para ainda mais empreendedores, que eu acho que faz total sentido. Tá? Também quero fazer um adendo aqui, quero lembrar de um parceiro nosso, o Eduardo Guige, para quem procura uma nova oportunidade de empreender sem fazer nenhum investimento. Ele é um empresário no setor de semi-joias. Você pode fazer renda extra da sua casa. Já trabalhei, cara, é um cara espetacular. Procura, Guige Acessórios. Eu vou deixar o Instagram dele marcado lá no meu Instagram, quem quiser seguir depois, tá bom? E voltando, Marco, eu tinha te interrompido. Por favor. Não, sem problema. E eu acho que, assim, a gente não pode deixar de também não só ser proativo naquele cliente que você está prospectando, que você está começando, né? Mas também de você garantir a fidelização dos seus clientes. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Sim. E, de novo, aí entra a gestão do conhecimento. Vou dar um exemplo bem simples. Há um ano atrás, eu pintei a minha casa. Pintei, ok. Eu lembro quem foi o pintor e lembro onde eu comprei a tinta. Mas eu tive um vazamento. E eu vou precisar refazer só uma parede. Quem disse que eu lembro a cor da tinta? Não lembro. Ligo para o pintor. Se ele tiver a cor da tinta, não vai ter outra chance de eu... Nem vou discutir com outro. Sim. Ele já foi na minha casa, ele sabe a cor da tinta, ele tem facilidade para comprar. É óbvio que eu vou contratá-lo novamente, entende? Agora, se ele não tiver, talvez eu vá para a loja de tinta e consiga um outro profissional e eu abrir uma oportunidade para outros. Essa fidelização é muito importante. Então, assim, o pintor... pode anotar que tinta que ele usou, que tipo de acabamento. A gente pode ter discutido algumas questões ali, que ele passou na madeira e etc. Alguns detalhes que ele trabalhou na minha casa, e ele pode anotar aquilo. É só uma anotação. Mas que ele vai referenciar a mim, que ele vai lembrar e ele vai ter alguma relação de dados, né? De novo, de dados, e ele vai ter um conhecimento. Ele também pode marcar a data que ele fez a pintura e falar assim: Marlise, você tem filho pequeno, 2 anos já, 3 anos que a gente pintou sua casa, já não está na hora da gente fazer de novo? Eu tô com uma brecha aqui entre uma obra e outra, né? Você não quer aproveitar esse feriado que você vai viajar e eu pinto a sua casa, você volta, ela tá limpinha, bonitinha. Percebe? São dados importantes de como aproximar ao cliente. E isso, como eu disse, vai para qualquer nível de profissional, né? Você não Sim. tem a necessidade de achar que gestão do conhecimento é uma coisa intangível, é muito além do que é o Sim. seu negócio. Eu acho que cabe agora a pergunta que o rapaz me fez. Não me recordo o nome agora, mas ele perguntou se ele não tem um sistema, como que ele faz essa gestão? Então, sistema, e aí a gente chama no geral de repositório, né? Ele não necessariamente é fundamental. Como eu disse no primeiro exemplo, uma confeiteira pode ter um livro de receitas. Lá é o repositório dela, né? É claro que é importante, independente de onde você escolher guardar essa informação e esse conhecimento, é que você mantenha atualizado e salvaguardado.
É importante, por exemplo, uma confeiteira tem que tomar cuidado com o livro, porque se cair água ou qualquer outro produto vai estragar. Então, é uma coisa muito importante. Ter cópia é importante. Então, a digitalização hoje, que é o meio eletrônico, ela favorece demais. É claro que as pessoas de mais idade têm um pouco mais de dificuldade, mas podem ter próximo alguém que tenha facilidade com o computador para ajudá-los, né? Mas, de novo, o repositório, onde colocar, é importante e evitar riscos. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu computador, sou consultora. Se acontecer qualquer coisa com esse computador, eu nada perco. Por quê? Porque eu salvo num drive em nuvem, que é uma forma de você mitigar o risco de perder os dados, né? Isso é recomendável. Ou uma cópia frequente em algum outro sistema, um HD externo, um pendrive. E no caso de quem tem em livro ou em anotações em planilhas, tem muitas pessoas, e eu brinco com as amigas, né? Elas falam assim, eu sou analógica ainda, eu não sou digital, né? Então, é uma geração que ainda, às vezes, não tem essa questão digital. Então, não tem problema. O que é importante é você ter alguma cópia de segurança ou você guardar em local, né, sem risco. Não ande com aquilo, porque aquela informação ou aquele conhecimento adquirido, muito mais do que informação, conhecimento, ele é muito importante para o seu negócio e para o seu trabalho. Então, não corra o risco de perder aquilo, de extraviar, né, por qualquer motivo. Então, isso é muito importante. A gente não pode correr esse risco. Total. Só uma adendo em cima do que você falou. Também é uma oportunidade de não só pensar nesse controle. Hoje as informações para quem trabalha, vou falar um pequeno empreendedor, trabalha como um pintor, o exemplo que você colocou, muitas vezes ele não tem tempo para anotar, ele acha que ele não precisa fazer essa anotação, ele já guardou na cabeça, já sabe o endereço, já conhece a cliente, já sabe a tinta, já sabe o lugar que ele vai comprar, ele guarda tudo na cabeça. Só que quando qualquer coisa que acontece com a nossa emoção, falando aí como uma pessoa que estuda inteligência emocional, automaticamente a gente muda. Aí toda a preocupação, todo o cuidado e as informações vão junto. A ideia é de você até fazer uma gestão do teu dia. Chegar no final do dia, olha, eu atendi esta cliente, ter um caderninho na sua casa, não na obra, que nem você falou, para não sujar, para não extraviar ou até molhar. Então tem em casa e anotar, olha, hoje eu fiz tais obras, cuidei de tais obras, pôr a data, porque são informações muito importantes, que nem você falou. Olha, já tem 3 anos, eu poderia novamente fazer uma proposta, levar um orçamento para pintar a tua casa. Você acabou de revelar aí para alguns empreendedores pequenos, como pintor, né, um segredo para o sucesso do negócio dele. Sim. Porque é fazer uma pintura e gravar isso, anotar. Um ano depois que ele fez outros trabalhos, que ele está reclamando por não ter cliente, que não sabe como alcançar, como chegar, mas ele já atendeu quase 200 clientes nos últimos 2 anos, 3 anos, mas não faz a gestão, não cuida, não tem o nome do cliente, não tem o telefone dele, não tem o salvo. Principalmente com toda a tecnologia que nós falamos, com o celular, como você falou. Isso, o celular, e hoje em dia tem muitos aplicativos onde você pode guardar, né? Então você pode tirar foto, você pode anotar a data que você fez, quem foi o cliente, guardar aquele projeto, guardar aquele projeto de alguma forma, e devem haver, né? Desculpe, eu não investiguei isso, mas deve haver aplicativos em que você vá fazer uma gestão desse conhecimento e guardar de alguma forma, né? De armazenagem. A própria agenda do celular. Isso, a agenda é uma forma, mas assim, pode ter outros em que você guarde projetos. O Trello, existem vários, né? Mas assim, onde você guarde projetos com data, etc. E naquele momento que você está na obra, você faz aquela breve anotação. Depois você volta e organiza. O que eu disse, que eu acho que é muito importante, é a disciplina nessa questão, né? E aí a gente tem que ter essa disciplina para que, com uma frequência adequada, eu organize. E tem gente que vai falar assim, mas aí, indo um pouquinho para a sua área, mas eu não tenho o menor jeito para isso. Nossa. Aproxime-se de quem tenha. Tenha perto de você alguém que tenha esse jeito ou esse perfil um pouco mais organizador, né? É muito importante, às vezes a gente admitir isso e aceitar, né, competências complementares, que eu falo, porque o outro pode ter. Então, peça para alguém, né? Eu brinco com meu filho que às vezes eu uso ele como meu auxiliar, ele tem 11 anos, mas assim, eu peço às vezes, filho, faz tal coisa para mamãe porque eu estou precisando de organização, eu estou sem tempo para isso. E peço.
peço para ele organizar. Já pedi para ele organizar cartões de visita em ordem alfabética, enfim, para ajudar, entende? Sim. Você pode, e aí pode ser uma criança. E uma vez eu vi um fornecedor e ele falava assim, eu não tenho conhecimento, era um fornecedor de serviços em Belém do Pará, ele não tinha conhecimento de internet, mas o neto dele de 15 anos estava auxiliando ele para ele fazer orçamentos e tudo mais. Então, assim, é importante a gente admitir essa fraqueza e a gente buscar quem nos ajude, porque é fundamental que você tenha a organização disso. Eu acho que isso faz total diferença com quem está na ponta, que é o cliente. Isso. Né? Porque tudo isso que a gente está conversando é para benefício do cliente que tá ali na outra linha, esperando ter uma boa experiência. E eu acho que, até o que o Fernando falou, voltando um pouquinho que a Marlise disse sobre fazer essa gestão, é que eu acho que conta muito na experiência, porque eu vejo os empreendedores sempre em busca de novos clientes. Sendo que, voltando lá, ele já atendeu 200 clientes e sai mais barato ele revender para um cliente que já conhece o produto dele do que ele fazer umas novas abordagens, novas prospecções. Talvez isso demanda tempo, a estratégia mudou. Então, isso faz total diferença, né? Voltando àquilo que eu já disse, a gente não pode melhorar o que você não mede. Exato. Não tem como. Eu acho que... Eu sempre falo isso, que a gente precisa ter velocidade, mas a gente não precisa ter pressa, né? A velocidade é o quê? Você tem uma estratégia para fazer, você faz, errou, você corrige. Só que como que você vai corrigir? Se você anotou. Se você tem todas essas informações anotadas. Vira e mexe, nós mudamos algumas estratégias de prospecções e a gente fala, olha, essa aqui, há 15 dias atrás, estava dando mais certo. Então vamos ajustar parecido com por menor que seja, com esses dados a gente consegue entender que aquela nova estratégia que você está aplicando não está funcionando. Correto. E às vezes as pessoas ficam só planejando. Bom, se você, por exemplo, quer fazer um novo produto, eu acho que você tem que fazer o cliente experimentar e ele que vai te dar o feedback. Ele te deu um feedback negativo? Anota. Porque geralmente nós saímos a gente tem que sair de uma mentalidade só elogio. Correto. Eu acho que quem está na ponta é o melhor consultor do nosso negócio, que ele vai falar assim, olha, eu não gostei dessa experiência, não gostei da sua abordagem, não gostei do jeito que você falou comigo, não estou satisfeito. Isso tem que fazer você repensar. A gente tem que parar de ser mimizento, até sendo um pouco agressivo, mimizento de achar que o cliente ele está sendo incoerente naquilo que ele está falando. Não, é um sentimento que ele tem. Ou talvez você atrai um cliente que não faz parte da sua persona, né? E acho que você tem uma pergunta, Fer? Não? Como que a gente pode trazer aqui para reduzir os custos da empresa? Tá, vamos lá. É outro ponto importante, né? Na parte de gestão do conhecimento, quando você começa a fazer a gestão, de fato, desses dados e dessas informações que você foi capturando, você começa a ter o que a gente chama de indicadores. Então, você começa a ter informações e histórico do que é o indicador, Mar? O indicador, ele, na verdade, vai trazer para você informações de forma mais inteligente, porque você fez uma gestão desse conhecimento e que vai te dar uma orientação sobre estratégia. Então, vou te dar um exemplo. Você avaliar com que frequência você compra um determinado produto e como é que o preço desse produto está se comportando. Se você tem um giro de estoque de um determinado produto, ou se aquele produto você está comprando e você está vendo que ele não está saindo adequadamente. Então, esses dados, quando você avalia como giro de estoque, como preço e como tempo ou frequência que aquele cliente te consulta ou que você vende para ele, são dados importantes, né? Você, da área da beleza, a cada 3 meses você tem que me ligar e perguntar, você não está querendo cortar o cabelo? Estou passando aí. Sim. Você fez isso comigo. Anota essa informação, né? Fernando. Não, mas ele já fez, ele já fez. Então, assim, você tem que ter esses indicadores. A gente chama de pós-venda também, né? Também, mas você você estabelece esses indicadores e como é que você reduz custo? Aí você tem que pensar o seguinte, olha, eu vou passar na Marlise, mas eu vou na casa dela, eu posso ir na casa da fulana, da Beltrana, e aí eu estou reduzindo o meu custo, porque eu estou gastando com combustível e com deslocamento.
Percebe? Sim. Então, quando eu defino uma estratégia logística, baseado no meu indicador, eu consigo reduzir custo. Sim. Eu posso definir uma estratégia também com relação a compras. E aí eu estava falando de giro de produto. Então, eu avalio que aquele produto de um determinado fornecedor, eu compro com uma frequência baixa. Então, será que compensa eu comprar ainda daquele fornecedor ou compensa eu comprar com outro fornecedor que eu somo outros produtos e consigo um faturamento a longo prazo? Ou em prestações para eu reduzir meu custo mensal. Percebe que todo esse conhecimento transformado em indicadores permite que eu faça uma análise e busque redução de custo. Sim. Negociações hoje em dia estão cada vez mais fortes. Por quê? A crise foi muito forte e mundial. Então, as pessoas estão buscando o tempo todo reduções de custo, né? A gente usou até uma expressão outro dia no trabalho, que a gente está tentando pegar confete na ventania, né? Nossa. O que deu para reduzir, eu estou agarrando. Não importa o percentual que signifique, mas eu tenho que pegar. Então, é um momento também, que aí vai a dica para todos, avaliem seus custos fixos. Verifiquem se vocês não têm condições de reduzir. Será que o gás você está comprando no mais barato? Você está usando um combustível adequado para o seu veículo, para essa sua locomoção? Todo profissional que tem custo de locomoção, esse custo está dentro do seu trabalho, entende? Então, você tem que avaliar se você pode reduzir. Todos os custos, telefonia celular, né? Você tem custo alto de telefonia, isso está implícito no teu custo de trabalho, então você tem que tentar reduzir. Existem muitas tratativas sendo feitas entre as operadoras que facilitam hoje, independente da abrangência, porque o nível de serviço delas está se equiparando muito e que você pode buscar alternativas, sim, né? E muitas vezes essa análise de custo também vai te remeter a um pequeno investimento, porque com pequeno investimento você vai aumentar o seu lucro. Então, vou dar um exemplo. Você chega à conclusão que hoje, dentro da sua produção, você praticamente vende tudo aquilo que você produziu. Vamos para o biscoito da confeiteira. Ela produz todo aquele biscoito e ela trabalha, mas ela produz e vende tudo naquela semana. Sim. Talvez, se ela comprar um forno que seja elétrico ou que ela tenha uma produtividade maior, ela consiga aumentar a produção dela. Ou talvez ela pode buscar outra pessoa para ajudá-la, para ela aumentar a produção. Percebe que parece um incremento no custo, ou seja, eu passo a gastar mais, mas, por outro lado, eu faturo muito mais. Para isso, tem que ser feitos os cálculos, para você ver se isso é adequado. Sim, mas, de novo, é uma questão de avaliar indicadores. Eu acho que faz total sentido, e você me corrige se eu estiver errado, mas eu sempre achei, porque também já trabalhei no setor de compras, e para mim eu acho que você ganha na compra e não na venda. Porque, inclusive, há poucos dias eu assisti uma entrevista do CMO da Minerva, que é de carnes, né? E eles fazem uma proposta que eles travam o dólar num contrato de 2 anos e eles fazem como se fosse um trade, né, dessa carne, porque altera todos os dias. Imagina, hoje você compra 1 quilo de carne a R$18, amanhã você vai comprar 30. Então, acho que a compra é o segredo da venda. Sim. Né? As compras, conforme você aumenta o volume de compra e de negociação, é como a gente, a dona de casa, todo mundo, você comparando o atacado com o varejo, né? Comprar todo dia um pouquinho é muito mais caro que muitas vezes você... Só que você tem que encontrar o número ótimo para você, porque você também tem um investimento para você fazer aquela compra em volume maior. Será que isso funciona? Será que os meus clientes me pagam no prazo? Ou se eu tiver que faturar para o meu cliente, talvez eu tenha um desequilíbrio aí. Então, tudo isso vai para cada caso, mas sim, a gestão do conhecimento e os indicadores que eu trago para essa gestão, eles são muito relevantes para eu poder até reduzir custo. E não só custo, como prazo, né? Você veja o exemplo que eu coloquei, que é com relação ao investimento no forno. Então, eu investi no forno, mas eu reduzo o prazo de fabricação. Pode significar para ela algumas horas de descanso, porque o forno dela é tão lento que ela tem que ficar muito mais tempo trabalhando.
e isso é muito importante para o equilíbrio do profissional, né? Sim. Porque ele vai conseguir fazer as outras atividades, como essas administrativas, essas questões da própria gestão do conhecimento, se ela tiver um pouco mais de tempo. Então, quer dizer, isso, o tempo e custo são questões que formam aí um equilíbrio dentro do processo. Sim. E você consegue isso também através de indicadores. Mas, de novo, você precisa, talvez assim, identificar qual é o seu vilão, ou seja, qual é o seu ponto mais importante no seu negócio, para que você faça uma investigação. É como colocar uma lupa naquele problema e entender como ele é formado, como ele está estruturado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu reconheço a necessidade das informações e é por isso que eu ensino as pessoas hoje em torno do coaching, da psicologia, e bato muito nessa tecla na questão da importância de uma informação, fazer uma planilha, acompanhar onde está indo os gastos, que é o estresse da maioria das pessoas. Me diz uma coisa, qual é a maior dificuldade das pessoas aprender a valorizar uma informação? Eu acho que, assim, primeiro é a disciplina mesmo, que as pessoas acabam não tendo disciplina para fazer isso. Faz tudo no tato, né? É aquela coisa assim, uma hora eu anoto, uma hora eu faço. E elas acabam sendo reféns dessa própria... Se sabotando, como a gente exatamente, fala. Se auto-sabotam o tempo inteiro por conta disso. Então, assim, a disciplina eu acho que é o ponto mais importante. E segundo, assim, eu acho que muitas das questões em que você fala de acompanhar dados, num primeiro momento, ele tem muito suor, ou seja, você vai ter que conceber de que forma que eu vou estruturar isso. Mas a hora que você monta aquilo, que você, né, debruçou sobre aquilo, montou aquela estrutura, é muito simples atualizar, é muito fácil, né? Porque rapidamente é só imputar dados e se favorece daquilo. Sistemas, de novo, voltando a falar de sistemas, existem sistemas muito abrangentes, e aí para loja, para negócios maiores, etc. Mas as planilhas, né, como você colocou aqui, são excelentes para você, para o pequeno empreendedor, para ele conseguir montar essa rede de dados, esse conhecimento e tirar os seus indicadores. Então, muito que basta para isso, entende? Ajuda bastante, a gente ajuda muito. Eu costumo fazer também, assim, sempre que eu termino um projeto, uma atividade, alguma coisa nesse sentido, eu costumo fazer também o que eu chamo de lições aprendidas, que é um movimento onde e isso é muito preconizado através de gestão de projetos, que é uma outra área que eu trabalho, mas assim, é você olhar para aquilo e falar o que deu certo, o que deu errado e de que forma que eu deveria ter feito aquilo que deu errado. Anotar isso, eu acho que é um dos maiores conhecimentos que você pode guardar de qualquer negócio, produto, evento ou qualquer coisa que você faça. O mercado de eventos, então, que o pessoal deve estar doido para voltar, né? Eu acho que aí, assim, é um negócio que você não pode perder a oportunidade de fazer lições aprendidas, né? Que é um evento, de fato, que você vai... É quase como se fosse uma autoanálise, né, do que aconteceu naquele evento, né, do começo ao fim, né, e aí você, de fato, anotando, você vai usar. E você esquece com uma frequência muito grande. Eu faço alguns eventos voluntários repetitivamente e passa-se muitos, né? 2 meses, 2 meses passados, e eu vou te dizer, eu já não lembro de mais nada. Sejam dados financeiros, sejam dados do que deu certo, do que deu errado, fica só aquela sensação, estava gostoso, mas, né? E quando você vai retomar e fazer o próximo, para planejar o próximo, que planejamento é outra palavra de ordem, né? Tudo é fundamental que planeje. Quando você vai planejar o próximo, você pensa, nossa, deixa eu resgatar o que aconteceu naquele momento. E aí que está gerir o conhecimento, né? Você está, de fato, aproveitando tudo aquilo que você registrou e que você guardou de informação, né? O certo e o errado, para que você cometa novos erros. Errar é humano, né? Só erra quem faz. Certo? Só erra quem faz. Então... E até mesmo, desculpa te cortar, mas até mesmo o que o Fernando falou, quando o cliente vem passar uma reclamação, se você entende um erro,
fica muito mais fácil de você falar, pode deixar, eu vou, da próxima vez, não permitir que isso aconteça. Exatamente. Eu não vou ficar discutindo ou debatendo com o cliente, Sim. não reconhecendo numa negativa, que é o automático do ser humano, até rebater uma reclamação ou falar que não errou, que eu quero pregar uma imagem perfeita, né, minha, profissional, em qualquer lugar, em qualquer evento, e aí você ter essa gestão é muito bom de você poder acompanhar e falar, nossa, aqui eu podia ter melhorado. Então, quando o cliente traz a informação, olha, não gostei disso, você fala, percebi. E aí que eu pego a outra parte da nossa conversa. É aí que você vai inovar. Super. Você só vai inovar se você conhecer aonde você conhece os dados, você tem o conhecimento e você sabe o que precisa ser corrigido. Ou você sabe a fraqueza daquele negócio, daquele momento. Eu acabei de ver hoje à tarde uma postagem de Ricardo Amorim, que eu acompanho e gosto muito dele. E ele estava pondo uma postagem exatamente de uma confecção, eu não li detalhes, mas que mostrava uma inovação. Qual era a inovação? E aí ela é muito atual, muito mais atual do que a gente imagina, né? Que está relacionada à inclusão. A inovação estava colocando, na verdade, ímãs nos botões de uma camisa. E um rapaz com paralisia cerebral estava conseguindo se vestir sozinho. Percebam que diferença fez essa inovação. É só uma camisa, mas é uma camisa que permitiu uma inclusão. É muito importante isso, né? Quantas não são as pessoas que precisam, têm necessidades especiais, e hoje em dia a gente esbarra na questão da inclusão, a gente esbarra na questão de meio ambiente, que a gente tem que estar muito atento com essas questões, porque a gente já estragou demais esse planeta, né? Então tem tantas questões que a gente tem muito espaço para inovar. Então eu acho que aí, de novo, conhecendo, ouvindo e ouvir o cliente é uma coisa muito importante, porque você vai conseguir, e às vezes não precisa ouvir, é só observar, né? Você observa e imagina a dificuldade de se colocar no lugar do outro, imaginar a dificuldade que aquele rapaz não teria, o quanto isso fez de bem para ele, trouxe ele para uma autoestima, né? A capacidade de poder vestir-se sozinho. Ele se sente ele se sente que pertence a essa sociedade. Exatamente. Que talvez seria excluído, né, por algumas dificuldades que ele teria. Você criou uma independência nele, sim, absurda. Sim. Então, assim, quantos não são os negócios em que isso pode ser um desenvolvimento, né? Sim. Em quantas dificuldades a gente não pode encontrar oportunidades. Esse é que é o ponto, né? É a forma de olhar. Eu estou olhando aquilo como uma dificuldade ou como uma oportunidade. E isso é sensacional. Eu imagino a satisfação que todos tiveram, inclusive o empreendedor que criou isso e que deu essa solução. Percebe? Então, assim, é uma inovação que tem algo por trás muito importante. Sim, uma causa, na verdade, né? Exatamente. Eu vou ser bem sincero, puxando esse gatilho, eu passei a admirar o Bill Gates. Eu nunca vi a história dele depois do documentário na Netflix, né? Que ele defendeu uma causa de acabar com a diarreia acho que é África, se eu não me engano. Sei que é um termo ruim de falar, mas se você assistir aquele documentário, você viu que ele juntou os caras mais poderosos para poder acabar com o sofrimento de um país, né? Nós temos saneamento básico, nós não sabemos exatamente que pessoas morrendo desse tipo de enfermidade, né? Acho que nem passa pela nossa cabeça. E o impacto social que ele teve foi aonde ele passou a crescer mais ainda na empresa dele, né? Porque ele trouxe novos parceiros, ele trouxe pessoas para defender aquela causa, ele tinha pouco tempo para poder fazer uma nova tecnologia e realmente eles revolucionaram o saneamento básico de uma determinada cidade. Então acho que essa causa que a gente defende vai muito além do que eu estou olhando para o meu negócio, porque o que mais nós vemos é o empreendedor fazendo um negócio apenas para solucionar o seu próprio problema e não o do outro. Então que dor, eu acho que a provocação que a gente tem que deixar aqui é que dor que você atende, né? Que tipo de problema você quer resolver? Cara, a gente tem problemas todos os dias em casa, com a família, no trabalho, às vezes com uma enfermidade. E isso é empreender, você resolver problema. Trazendo para o mundo profissional, é exatamente isso.
tem dia que vai surgir um problema que você nunca imaginou e você vai ter pouco tempo para poder resolver. E se você se conectar com a dor do seu cliente, fica muito mais fácil de você entregar valor e entregar uma experiência melhor na ponta, né? A gente está encaminhando para o final, falta 5 minutos, a hora passou voando que eu nem vi. Nossa, nem eu. Então, eu acho que a gente poderia ficar aqui pelo menos mais 1 hora batendo esse papo, porque eu sinceramente estou aprendendo muito, né? Eu bati um papo com a Amar e a profissão de Customer Experience fala muito sobre isso, experiência do cliente, e liga muito com a questão de gestão, né? Uhum. Eles estão trazendo uma inovação muito grande, as empresas estão investindo muito. E 3 perguntas que eu deixo para que vocês anotem. Eu passei até um exercício para uma cliente minha. Eu falei, se você fizer esses 3 exercícios, eu tenho certeza que você não vai me procurar mais. Que é você você responder o que eu fiz e não deveria ter feito, o que eu não fiz e deveria ter feito, e o que eu fiz que devo continuar fazendo. Coincidentemente, eu vi uma entrevista da Luísa Trajano falando essas mesmas perguntas. Ela falou, não tem o que dizer, é você fazer uma autoanálise, um diagnóstico do seu business e enxergar, independente do que você empreende, né? Se você tem um empreendimento dentro da sua casa, se você tem um empreendimento com 5, 10, 20 profissionais, mas você precisa enxergar o seu negócio num impacto mais forte. E eu acho que eu fiz uma pergunta para a Mar, não vai dar tempo de responder, mas talvez o pessoal que está olhando aqui, a gente falou muito sobre produto, mas se você pegar a essência disso e levar para serviço, funciona demais. Quando a gente discutiu um pouco o tema, que eu vi a profundidade, eu falei assim, eu vou pegar algumas coisas aqui e aplicar no meu negócio. E eu trabalho com serviços, né? O tempo inteiro, né, Fê? O tempo inteiro. Então, eu acho que é você ter o feeling do que nós debatemos aqui, aprendemos com a Marlise. E eu já quero agradecer. Eu sei que sua agenda também é super comprometida. Nós nos falamos há mais de 30 dias e veio correndo de São Paulo para nos atender. E eu acredito que, de alguma forma, nós vamos poder retribuir isso. Espero que o boleto não chegue muito caro para nós, né? Porque o pessoal que vem aqui realmente tem um compromisso, tem vários compromissos durante o dia, e eu, sinceramente, não teria dinheiro no mundo que pagasse a disponibilidade que vocês têm para contribuir. Eu que agradeço. Eu acho que, assim, como eu disse no princípio, né, a oportunidade da gente, de alguma forma, contribuir com a sociedade e com esses empreendedores que, na maior crise, identificaram oportunidades e estão se desenvolvendo, isso não tem preço, né? Para a gente, como profissional, que de alguma forma tive o privilégio de estudar, tive o privilégio de várias questões, né? E poder contribuir para a sociedade de alguma forma, isso para mim é o que me paga, né? Se eu não fizer uma contribuição, aí sim eu vou me sentir mal. Então, eu faço com o maior prazer. Estou à disposição para dúvidas, se alguém quiser, né, fazer contato. Está mais presente aonde, Mar? O pessoal te achar. Então, mas eu tenho o Instagram também, que eu acho que você me adicionou no Instagram, e LinkedIn, Marlise Bastos. Eu estou no LinkedIn, exatamente. E o pessoal pode perguntar, eu vou tentar, na medida do possível, responder. Não, a Marlise é a pessoa mais receptiva aqui. Mas a gente pode marcar outro, se o pessoal sugerir algum tema específico, a gente marca um outro dia e eu retorno. Sim, e a gente o pessoal da rádio está me aguentando até dezembro, aí eles estão me aguentando. E a gente com certeza vai bater um outro papo. Obrigado, Fer, por estar com a gente aí também. Obrigado, Fer. Espero poder contribuir sempre. Marlise, quero agradecer. Obrigado pelo compartilhamento de informações, tá? Pela oportunidade, como você falou. E também parabenizo os empreendedores, como você falou, que se reinventam todo dia e conseguem ficar se reinventando. Você tem uma ferramenta que eles podem encaixar aí e passar a não ter o estresse de se reinventar, e sim de viver cada dia de uma conquista, novos clientes, e fazer uma gestão da informação e conseguir aí, crescer a empresa muito mais do que se reinventar todo dia. Correto, perfeito. Obrigado. Eu quero agradecer aos ouvintes, ao pessoal que está acompanhando pela live, ao pessoal que vai assistir esse vídeo depois, a Carol também, né, que sempre está com a gente. Valeu, Carol. Eu acho que uma das pessoas mais importantes para mim tem sido no meu negócio, de verdade.
E eu quero também agradecer a Sanches Service, que tem nos apoiado nesse programa, que é dirigida pelo Fernando, né? Na área de eventos, né? Segurança e prestação de serviço. Segurança, portaria e limpeza. Isso. Quem quiser acessar, entra no site Sanches Service. A Bu Assessoria também, que é a minha empresa, que a gente faz desde impulsionamento de perfil, posicionamento em matéria, em sites relevantes, e até assessoria jurídica, que a gente tem uma parceria muito boa com o escritório da Rayane Nunes. E é isso, são os apoiadores do nosso programa. Eu sou muito grato pelas pessoas que confiaram em nós. E nós não estaríamos aqui se não fosse vocês, se não fossem essas pessoas realmente dar as mãos aqui para a gente poder contribuir o máximo com vocês. Meu Instagram é Fernando Henrique. Vocês podem, Fernando Henrique _BR, pode estar me seguindo, a gente vai bater um papo. O Instagram do Fer é Fernando Sanches, se preparando. E é isso. Na semana que vem, nós teremos um aulão aqui. Eu e o Fernando, a gente vai estar batendo Não vou bater papo aqui, a gente vai passar alguns temas que vai colocar os empreendedores na prática, trabalhar um pouco mais sobre soft skills e algumas estratégias de vendas também para você conseguir trabalhar tanto no online quanto no offline, tá? Porque o offline ainda não acabou, pelo que a gente sabe, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Terça-feira que vem, às 18 horas, nosso próximo encontro. Você está